Para terminar nossa sequência de aulas sobre fontes de energia primária, vamos falar sobre nuclear, hidráulica e energias renováveis. Já falamos, né, sobre os combustíveis fósseis, né, que são os mais importantes. Agora acho que podemos juntar nuclear com renovável, mantendo, né, aquela análise de dados que a gente vem fazendo nas últimas aulas. Para começar, mostro ainda, né, do que se trata. A ordem de grandeza delas é semelhante, né? Lembrando que elas são da ordem de 15% do consumo total do mundo, as três juntas, e, portanto, né, pequenas comparáveis com os combustíveis fósseis, no entanto, muito importante e com características bastante diferentes, né? Pois é bom tratar das três juntas, porque ela ajuda a fazer essa comparação. Vamos começar mostrando o consumo de energia das três, né? E mostra-se esse gráfico bastante interessante e, como eu falei, bastante diferente. A característica da nuclear é uma curva em S, né, um grande crescimento nos anos 70 e uma estagnação nos últimos 30 anos. Observa que ele estava caindo, né? Parou de cair pelo mesmo efeito do carvão, né? Pela demanda quase que inesgotável de energia por parte da China. A característica da hidráulica é de uma constante, um crescimento mais ou menos constante. E as renováveis, a última dessa nossa análise, um crescimento exponencial. A gente analisando essa curva, a gente vê que as renováveis já ultrapassaram a nuclear e muito provavelmente no ano que vem vai ultrapassar o consumo de energia hidráulica no mundo. Vamos falar das taxas de crescimento, né? As três taxas, é claro, bastante diferentes. A gente começa com a nuclear. A nuclear, a gente observa esse grande crescimento no início da nuclear e um crescimento próximo de zero. Né? A tendência, no meu modo de ver, é que a taxa de crescimento da energia nuclear no futuro próximo seja ainda negativa, ou seja, vários países estão desativando o seu programa nuclear. Só pode haver uma mudança se for considerado, né, que o maior problema do mundo é a emissão de CO2 e nessa hipótese a nuclear volte a ter uma predominância. A hidráulica é super interessante, né, porque ela tem um crescimento, a gente viu na figura anterior, mas evidentemente os aproveitamentos hidráulicos razoáveis, eles acabam. Então a taxa de crescimento tende a diminuir e eu diria que mais uns 10 anos a taxa de crescimento vai chegar a zero, vai acabar os novos aproveitamentos hidráulicos no mundo. Então o que precisamos expandir, evidentemente, é a terceira, a renovável. E quando a gente analisa a taxa de crescimento da energia renovável, é chocante observar, né, que nos últimos 20 anos, uma taxa muito próxima de 15% ao ano, né, uma taxa muito grande. É isso que a gente viu naquele crescimento exponencial da primeira figura. Vamos segurar, né, ou manter a análise dos 5 países que a gente vem analisando, sempre prestando atenção no maior consumidor histórico e no maior consumidor atual. Né? Já vimos nos outros combustíveis como a China tem importado combustível do mundo inteiro. Nós vamos ver uma característica muito parecida nessa análise agora. E a gente vai ver também uma predominância do Brasil nas energias renováveis. Então, se a gente começa mostrando a energia nuclear, a gente inicialmente observa que o Brasil é insignificante. A gente observa aquela tendência que eu falei, né, de uma redução da produção de energia nuclear nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Observa uma característica interessante também, né, uma grande diferença, né, em políticas energéticas da França, que optou pela energia nuclear como uma fonte primária importante. A Alemanha, que está se desfazendo do seu parque nuclear, também há uns 20 anos, né, a característica tanto do carvão quanto da nuclear da Alemanha é uma característica decrescente, e a China crescendo como em todos os outros
combustíveis. Quando a gente fala da ou ainda da nuclear, a gente observa que Estados Unidos, China e França são predominantes. É interessante esse conjunto de países porque na maioria dos combustíveis eles correspondem a mais do que 50% do consumo mundial. Então, o que chama atenção no combustível nuclear, evidentemente, é a enorme presença da França, né? Uma opção estratégica geopolítica da França de muitos anos atrás, que se caracteriza nesse gráfico e, evidentemente, na curva, né, do consumo da França de 4 hectajoules, mais ou menos constante nos últimos 30 anos. Quando a gente fala da energia hidráulica, né, evidentemente a mesma característica de crescimento exponencial a gente observa na China, nos Estados Unidos, que já aproveitou, né, há 50 anos todo o seu potencial hidráulico, uma característica aproximadamente constante do seu consumo de energia, e no Brasil a gente observa o que vimos no gás natural, um crescimento linear, uma participação importante da energia hidráulica no Brasil, e aqui a gente começa a ver os efeitos da crise econômica, né, uma redução do consumo. Então, essas 3 características são marcantes nesse gráfico, e fechando com o nosso gráfico de pizza, né, observa-se, evidentemente, a China, os Estados Unidos e o Brasil. Né? O Brasil, da mesma forma que a França é destaque na nuclear, o Brasil é destaque na energia hidráulica. Se a gente fala finalmente das renováveis, olha só, né? A China já ultrapassou os Estados Unidos fazendo a renovação do parque dela, né? Tirando carvão, tirando nuclear e substituindo por energia renovável. Brasil e Alemanha muito próximo, crescendo junto, né? nessa aumento da oferta de energia nuclear na sua matriz primária de energia. Parece bastante interessante. A França, em último lugar ainda, um pouco mais atrasada nessa forma de substituição. O gráfico, então, né, a distribuição mostra os 2 grandes consumidores de energia renovável, né, China e Estados Unidos, Brasil e Alemanha numa posição de destaque e um pouco atrás a França. Vale a pena a gente também falar dos maiores produtores, né? Não faz muito sentido falar dos custos. Isso a gente vai tratar quando a gente tratar das usinas particulares, mas vale a pena a gente falar dos produtores. E quando a gente fala de energia nuclear, a gente observa Estados Unidos, França, China, Rússia e Coreia, os 5 primeiros. Evidentemente o Brasil não faz parte dessa linha. A produção de energia nuclear no Brasil é desprezível. Quando se fala de energia hidráulica, o Brasil ocupa a 2ª colocação. A gente vê aparecer aqui o Canadá, né, um grande produtor de energia hidráulica, e bem atrás a Rússia. Finalmente, energias renováveis, eu acho que vale esse destaque, né, mostrar que o Brasil ainda figura entre os 5 maiores produtores mundiais de energia renovável. Se há uma questão, né, no Brasil que pode nos orgulhar, é exatamente essa participação da energia renovável na nossa matriz energética, né? Tanto a hidráulica quanto as novas renováveis, o Brasil é um destaque e sempre foi um destaque, portanto é uma coisa que vale a pena chamar a atenção. Era isso então, nessa última aula, e a gente começa um capítulo novo na próxima semana. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.